Estou escrevendo isso porque quero deixar algo para trás. Algum tipo de testemunho, porque não sei o que vai acontecer comigo. Por favor, perdoe qualquer erro de formatação. Estou digitando isso no meu celular. Quero que você entenda. Por isso, estou contando toda a história, do começo ao fim. Ou pelo menos, onde eu acho que tudo começou. Não sei o que está acontecendo comigo, ou se ainda estou aqui. Talvez isso ajude alguém se encontrar a mesma coisa que eu encontrei. O que quer que você faça, se você ver a torre, fique longe. No verão de 2024, meu pai e eu estávamos caminhando pelos South Downs, no Reino Unido. Já fizemos uma variação dessa caminhada várias vezes. Normalmente, temos uma rota fixa. Subimos por uma estrada específica, viramos à direita, passamos por um antigo forte da Idade do Ferro e depois voltamos. São cerca de 4 milhas no total, em um terreno ligeiramente acidentado. Desta vez, decidimos virar à esquerda. Normalmente, não seguimos por esse caminho porque, honestamente, sempre pareceu uma rota mais chata. Por que ir pela rota que não inclui o forte da Idade do Ferro, afinal? De qualquer forma, começamos por essa nova rota. E por um tempo, a caminhada foi bem entediante. Estávamos caminhando por uma linha de crista exposta, sendo agitados pelo vento. E a vista não era melhor nem pior do que a nossa rota normal. Mesmo assim, continuamos. Estávamos ambos desesperados por um pouco de ar fresco. E acabamos caminhando mais do que o normal. Acho que talvez 3 ou 4 milhas em uma única direção. Antes de começarmos a pensar em voltar, havia nuvens de chuva no horizonte e teríamos que refazer nossos passos, pois não havia como transformar essa caminhada em um loop sem ter que passar por estradas principais com muito tráfego. Além disso, havíamos chegado a um fim natural para a caminhada. Estávamos na borda da crista agora, olhando para um vale, pelo qual passava uma estrada relativamente movimentada. Do outro lado do vale, o terreno subia abruptamente em uma colina, coberta por um pequeno trecho de bosque e uma enorme antena de rádio. Conseguimos pesquisar sobre a antena depois. É apenas uma torre de rádio comercial que atende à área local. Nada militar ou estranho. Acho que a colina estava a cerca de 1 milha de distância de onde estávamos. Meu pai é um grande observador de pássaros e trouxe um par de binóculos. Ele começou a olhar para outra colina e disse algo como: "Esse é um lugar grandioso. Lá em cima, dê uma olhada." Ele apontou para a colina oposta e me passou os binóculos. Eu os apontei na direção indicada e fiquei surpreso ao ver uma torre de tijolos vermelhos muito antiga. Parcialmente coberta pela borda da floresta, ela teria uma vista privilegiada da paisagem abaixo, mas não parecia militar. Parecia ter sido construída entre os anos 1500 ou 1600 e fazia parte de uma igreja ou casa senhorial. Era difícil de ver em que estado estava, de onde estávamos, mas estávamos absolutamente intrigados por ela. Havíamos olhado um antigo mapa da Ordnance Survey na área antes, e nenhum de nós conseguia se lembrar de ter visto igrejas ou grandes edifícios naquela colina, com exceção da antena de rádio, obviamente. Nós dois amamos histórias e realmente consideramos descer a crista, atravessar a estrada e subir do outro lado para olhar a torre. Mas como eu disse, o tempo não parecia bom. A estrada estava movimentada e tínhamos uma caminhada bastante longa por um terreno ruim para voltar ao carro.
Então, concordamos que voltaríamos no fim de semana seguinte. Estacionaríamos o carro na base da colina, onde a torre estava localizada, e subiríamos para explorar. Então, no fim de semana seguinte, subimos a colina, passando por um pequeno acampamento de caravanas e pela antena de rádio, que estava cercada e com portão, mas parecia bem chata. Não conseguimos ver um caminho que nos levasse até a torre. Então, tivemos que ir pela memória e descobrir a direção aproximada que precisaríamos seguir. No final, isso envolveu caminhar por espinhos e vegetação rasteira e a parte mais densa da floresta, mas conseguimos chegar. À nossa frente estava uma substancial torre de tijolos vermelhos, talvez 25 metros de altura, ou cerca de 80 pés para aqueles que não usam o sistema métrico. Parecia antiga, talvez Tudor, então dos anos 1500, e estava parcialmente em ruínas. Podíamos ver que o topo havia desmoronado um pouco. De nosso ângulo, não conseguíamos ver o telhado, mas supomos que ele deve ter caído, pelo menos parcialmente, com base no estado do resto da estrutura. Dito isso, o resto parecia bem preservado, especialmente considerando que não havia caminhos para ela, o que significava, presumivelmente, que ninguém realizava qualquer tipo de manutenção regular no local. Caminhamos ao redor da base da torre. Era quadrada, talvez 10 metros por 10 metros, ou 30 pés por 30 pés, e não havia janela no andar térreo, ou primeiro andar, para os meus ouvintes americanos. Mas havia uma de cada lado a partir do segundo andar, totalizando 4 andares, incluindo o primeiro andar. Encontramos uma porta, era bastante grande, um pouco mais alta que eu. Meço em cerca de 1,88 e estava em surpreendentemente bom estado. Honestamente, eu esperava que a porta estivesse podre ou parcialmente caída. Parecia velha, claro, mas ainda estava intacta e suas dobradiças eram sólidas. Olhando para o meu pai, dei de ombros. Me apoiei contra a moldura da porta de tijolos vermelhos e empurrei a porta com meu ombro. Ela rangeu ao abrir, pegando pouco, mas conseguimos entrar. A primeira coisa que fiz foi olhar para cima. Não queria que nada caísse na minha cabeça. Os andares acima de nós haviam desmoronado parcialmente, e eu podia ver a luz do dia brilhando através de um buraco bastante significativo no telhado. O lugar cheirava mofo e velho, e para nossa decepção, não havia muito o que ver. O chão era de terra bem compactada, e pedaços de madeira dos andares desmoronados. Não havia móveis. Demos uma olhada ao redor, tirei algumas fotos com o meu celular, do interior do telhado e do exterior, e conversamos sobre o que achávamos que tinha sido. Nossas suposições variavam de uma folha, uma espécie de falso castelo construído para decoração, mas essas se tornaram populares nos séculos XVIII e XIX. E essa torre era velha demais para isso, ou parte de uma antiga casa senhorial. Mas então, onde estava o resto dela? Ou um antigo lote de caça? Definitivamente, não era uma antiga torre de igreja. Não parecia certa para isso, e não havia evidências de qualquer tipo de decoração religiosa. Estávamos prestes a sair quando avistei alguns grafites na porta. Velhos grafites, esculpidas no tijolo, não pintadas com spray, que você tende a ver aqui na Inglaterra quando visita igrejas ou outros edifícios realmente antigos. Era um círculo gravado perfeitamente com um compasso ou cinzel na alvenaria.
Dentro do círculo havia o que parecia uma flor, 6 pétalas, emanando de um ponto central, cada uma perfeitamente moldada e uniforme em tamanho. Pensamos que tinha que ser grafite porque, e eu não sei como conseguimos perceber exatamente. Não parecia decorativo. Parecia que isso havia sido esculpido um pouco depois, e a maneira como cortava os tijolos e a argamassa sem se preocupar com o que parecia esteticamente. Agradável, não sei. Parecia não planejado. Além disso, estava fora do centro da porta e não havia padrões semelhantes em nenhum outro lugar da torre. Tirei uma foto dela, planejando pesquisar mais tarde e talvez fazer uma busca reversa de imagem. Saímos sem incidentes e passamos a viagem de carro de volta para casa teorizando sobre o que poderia ter sido. Lembro-me de tirar poeira vermelha debaixo das minhas unhas. Deve ter entrado lá quando me apoiei contra os tijolos. Ao empurrar a porta, minhas unhas pareciam desgastadas, mais do que o normal, e uma doía como se eu tivesse dobrado para trás sem perceber. Desajeitado, mas eu fico assim quando estou animado. Eu era o tipo de criança que caía, raspava o joelho sem perceber e só começava a chorar quando alguém apontava que eu tinha me machucado. Quando chegamos em casa, pesquisamos no Google informações sobre a torre. Olhamos alguns mapas antigos e ficamos genuinamente perplexos ao não encontrarmos nenhum sinal do local, seja online ou nos mapas antigos. Isso nos pareceu muito estranho. Era um edifício grande o suficiente que você pensaria que alguém teria fotografado em algum momento, escrito um blog ou marcado em um mapa. A antena de rádio estava lá e também o acampamento de caravanas. Havia fotos da colina tiradas da crista onde meu pai e eu estávamos, mas a torre de tijolos não estava em lugar nenhum. Devo admitir, mesmo naquele ponto, meu pai e eu estávamos desconcertados. A Inglaterra é um país pequeno e coisas assim quase sempre são documentadas por alguém em algum lugar. Honestamente, meu próximo passo seria postar algumas fotos no Reddit. Eu estava no meio de fazer isso. Na verdade, quando percebi que as fotos que eu havia tirado haviam sumido. Como se nunca tivessem sido tiradas. Nada na nuvem ou na minha lixeira. Nada. Falei para meu pai sobre isso e acho que ambos tentamos nos tranquilizar de que era um erro técnico, mas nenhum de nós estava convencido. Não realmente. Não depois da nossa busca infrutífera pela torre online. Tudo isso nos deixou mais intrigados do que nunca, no entanto. Talvez o lugar tivesse sido totalmente coberto de árvores até muito recentemente, e algum trabalho recente de desmatamento o tivesse revelado pela primeira vez em décadas. Essa parecia uma explicação razoável, e decidimos que voltaríamos no fim de semana seguinte com minha esposa, irmã e cunhado. Todos nós gostamos de história e do ar livre, e os outros, com certeza, ficariam fascinados pelo lugar. Então, voltamos. Estacionamos o carro no mesmo lugar que antes. Refizemos nossos passos o mais precisamente possível e a torre não estava lá. Como assim? Não havia nem mesmo uma clareira na vegetação. Apenas espinhos, vegetação rasteira e árvores. Estávamos certos que havíamos nos perdido em algum lugar. Então vagamos, cuidadosamente, juntos, pela floresta, o mais minuciosamente possível. Nada. Minha esposa, irmã e cunhado
acharam engraçado no começo e depois ficaram entediados, perambulando pelas árvores e perguntaram se poderíamos voltar. Mas devo admitir que meu pai e eu começamos a sentir um pouco de pânico. Meu pai, que nunca xinga, me perguntou baixinho: onde diabos está Adam? Por que não conseguimos encontrar sua esposa também? Eu tive uma ideia. Vamos dirigir para o outro lado do vale, onde vimos a torre originalmente, e ver se conseguimos vê-la de lá. Então foi isso que fizemos. E ainda não havia sinal da torre. Minha esposa, que inicialmente achou tudo isso um pouco engraçado, agora parecia preocupada, como se estivesse se perguntando se meu pai e eu estávamos bem. Eu estava começando a me perguntar a mesma coisa. Deixamos todos os outros em casa e expliquei para minha esposa que eu ia ficar com meu pai. Ela disse que entendia. Acho que ela sabia que meu pai e eu estávamos abalados com tudo isso. Fiquei grato por ela não achar que estávamos inventando tudo. Eu havia contado a ela sobre as fotos, descrevi a torre, tudo. E meu pai, que não costuma enrolar, corroborou tudo o que eu disse. Acho que ela ficou um pouco inquieta com isso. Se porque achava que havíamos encontrado algo paranormal, ou porque achava que seu marido e sogro haviam experimentado algum tipo de delírio compartilhado. Não tenho certeza. Não sei o que me levou a fazer isso, mas sugeri ao meu pai que pesquisássemos a gravação que havíamos visto na porta. Na Inglaterra, não é tão comum. Em casas e edifícios muito antigos, encontrar corpos mumificados de gatos ou garrafas enterradas, cheias de ingredientes estranhos, destinadas a afastar o mal. Você pode pesquisar isso, é absolutamente verdade. Lembre-se, a Inglaterra já viu sua cota de caças a bruxas em séculos passados. Essas crenças remontam a muito tempo. Então, foi isso que comecei a procurar. Eu realmente não sabia o que pesquisar, mas depois de procurar várias combinações de gravação de bruxa e afastar o mal da Inglaterra, encontrei um resultado que fez meu sangue correr frio. Um símbolo exato que meu pai e eu havíamos visto. Um círculo com aquelas pétalas dentro. Era chamado aparentemente de sinal de bruxa e era destinado a afastar o mal. Agora já fiquei em um hotel que literalmente tinha um gato mumificado. Eles o tinham em exibição atrás de vidro. E o encontraram enterrado sob o chão anos atrás durante uma reforma. Eu não fiquei assustado então, porque descartei como um relicário de uma antiga superstição. Para mim era um artefato fascinante, sim mórbido, mas nada. Mas agora, vendo essa marca com novos olhos e tendo experimentado o que meu pai e eu havíamos vivido, eu estremeci. Chamei meu pai e mostrei a ele o resultado. A primeira coisa que ele disse foi: bem, eles conseguiram tirar fotos desses sinais e elas não desapareceram. Então, por que as suas desapareceram? Era uma observação justa. O que era diferente sobre o lugar que visitamos? O sinal era apenas uma coincidência. E para ser honesto, ainda não tinha certeza se havíamos imaginado tudo isso. Talvez a antena de rádio tivesse emitido algum tipo de sinal bizarro e alterador de cérebro em nossas cabeças. Mas então, isso não havia acontecido com minha esposa, irmã e cunhado. E além disso, havia um parque de caravanas bem ao lado da antena. Se estivesse fazendo as pessoas alucinarem, edifícios inteiros, eu imaginaria que as pessoas que estavam lá no parque de caravanas teriam notado. Conversei com meu pai sobre voltar à torre novamente, mas ele não queria. Acho que tudo isso o abalou. Eu poderia perceber que as cortinas mentais estavam se fechando. Ele estava começando a arquivar essa experiência sob apenas esqueça. Pensar sobre isso levará a lugares sombrios. Era uma técnica que ele havia adquirido
durante uma infância difícil, e não era uma técnica que eu conhecia. Para mim, tudo que restava era curiosidade. Perguntei à minha esposa se ela iria comigo, mas ela disse que não. Não havia nada lá. Acho que ela estava sendo protetora. Ela podia perceber que isso havia me afetado e estava tentando me fazer deixar isso em paz. Eu gostaria de ter ouvido ela, porque a partir daqui as coisas ficaram embaraçadas para mim. Você verá o que eu quero dizer. Deixei isso de lado por algumas semanas e tentei seguir o conselho da minha esposa. Fui trabalhar durante a semana, fizemos tarefas e compramos nos fins de semana. Vi meus pais e não me ensinei a toy. Mas no fundo da minha mente, eu continuava vendo aquele sinal e a toy. Eu ficava pensando, será que realmente estava lá? O que eu tinha visto, isso tudo estava na minha cabeça, e se estivesse, eu precisava ver um médico. Então, fiz o que todo idiota em um filme de terror faz. Voltei sozinho. Mas, para me dar algum crédito, avisei minha esposa exatamente para onde estava indo. Foi em um dia ensolarado, às 10 da manhã de sábado, 12 de agosto de 2024. Preparei comida, fitas coloridas para marcar meu caminho, uma lanterna, um kit de primeiros socorros e meu celular. Eu sabia que havia sinal lá em cima, então isso não era uma preocupação. Também trouxe uma câmera antiga que pertencia à minha mãe, que usava filmes. Escrevi uma nota em letras grandes, explicando de quem era o carro, para onde estava indo, e incluí os números de telefone da minha esposa e do meu pai, que deixei no painel do meu carro, enquanto estacionei na entrada da floresta, na colina, onde meu pai e eu tínhamos estacionado pela primeira vez. Achei que estava sendo minucioso. Saí do carro e comecei a caminhar. Eu conseguia lembrar da rota, mesmo através da vegetação. Eu tinha pensado um pouco mais do que isso no último mês. Mesmo assim, amarrei fitas coloridas nas árvores enquanto ia marcando meu caminho para que pudesse voltar se quisesse trazer alguém mais. Caminhei por talvez 20 minutos, me arranhando em espinhos, mas eu encontrei. Estava lá, assim como da primeira vez que a vi, inalterada. Quase chorei, tanto de alívio quanto de qualquer outra coisa. Eu não havia imaginado. Esse lugar existia. Era real. Eu não estava ficando louco. Tirei a câmera da minha mãe e comecei a tirar fotos, caminhando ao redor da torre, tirando fotos de vários ângulos. Tentei ligar para meu pai, mas foi para a caixa de mensagens. Tentei minha esposa e a mesma coisa aconteceu. Lembro-me de sentir um frio na barriga com isso. O sinal era bom aqui em cima, e eu havia dito a ambos onde estava indo. Esperava que eles tivessem os celulares com eles, mas coloquei isso de lado. Eles poderiam estar ocupados, então tentaria novamente alguns minutos. Fui até a porta da torre e a empurrei. Era a mesma que eu havia encontrado pela primeira vez. O mesmo cheiro, o mesmo chão irregular. Tirei mais fotos com a câmera e então, antes de sair, apontei a câmera para a marca de bruxa na parte interna da porta e congelei. A marca de bruxa estava cruzada com arranhões e raspões, distendida quase ao ponto de se tornar irreconhecível, como se alguém raivoso a tivesse atacado. Lembrei-me da poeira vermelha presa sobre minhas unhas enquanto dirigíamos para casa. A unha que havia sido dobrada para trás. Com sentido doentio de realização, entendi que eu havia feito isso. Não tinha memória disso, nenhuma mesmo, mas estava certo que era a minha obra. Não consegui ficar mais um segundo, tive que sair. O fato de que eu havia desfigurado aquele sinal e não percebido foi suficiente para me convencer
que havia algo errado comigo. Eu precisava falar com o médico. Honestamente, eu não estava nem preocupado com nada sobrenatural. Simplesmente me aterrorizava que eu tivesse feito algo assim e não lembrasse depois. Abri a porta e saí para uma escuridão quase total. Estava brilhando em plena luz do dia. Quando entrei pela primeira vez, eu devia ter estado naquela torre por quase 10 horas, mas parecia que tinham se passado minutos. Acho que comecei a hiperventilar. Peguei meu celular para verificar a hora. Eram 11 horas da noite. As palmas das minhas mãos começaram a suar e os olhos começaram a arder com lágrimas de pânico. Algo estava muito errado comigo, pensei. Eu tinha várias chamadas não atendidas, todas da minha esposa. Liguei de volta e ela atendeu quase imediatamente. Parecia que estava brava e que havia chorado. Onde diabos você está, Adam? Onde você esteve? Você está bem? Tentei explicar que estava na torre, que ela existia afinal, mas que havia perdido tempo e que precisava de ajuda. Como você pode estar na torre? Como você chegou lá? Eu não sabia o que ela queria dizer. Minha mente estava girando. Eu dirigi. Saí esta manhã, lembra? Lembrei-a. Ada, isso é impossível. O carro ainda está na garagem. Ele está aqui há dias. Você está fora há 2 dias, sem dizer nada para nós. Tivemos que chamar a polícia. Reportamos você como uma pessoa desaparecida. Seus pais e eu estamos preocupados. Seu pai está procurando por você naquela maldita colina. Como você pode fazer isso? Você está bem? Como? Ela fez uma pausa. Ouvi ela gritando para meus pais. Eles devem ter ido à nossa casa para ficar com ela. Ela parecia animada. Ada, o que você quer dizer com o que está na torre? Eu posso ter caminhado pela entrada agora. A chamada foi cortada por um grito de interferência. Tentei ligar de volta. 1, 2 vezes, repetidamente. Mas as chamadas não se conectavam. Olhei para a tela. Não conseguia ver nada. O brilho da tela havia ofuscado minha visão naquela escuridão. Procurei a lanterna na minha mochila e a liguei. Acredito que gritei em voz alta. Cada árvore ao meu redor tinha uma fita amarrada. Dezenas, centenas de árvores, cada uma com uma fita. Os espinhos cresciam densos ao redor da torre. Não conseguia ver de onde tinha vindo, onde o caminho de volta começava ou terminava. Tateei pela vegetação, estendendo a mão para tocar as árvores e as fitas, como se provando para mim mesmo que eram reais. Agarrei em espinho com a mão, forte o suficiente para fazer sangrar. Fiz isso, acho, simplesmente para me convencer de que isso era real. Caminhei pela vegetação por horas. Eu chorei, estava perdido, fisicamente, mentalmente, não sabia mais. Tentei caminhar em linha reta. A floresta não era grande, 1 acre no máximo. Achei que chegaria à borda em apenas minutos, mas a borda nunca veio. Em vez disso, horas depois, me encontrei de volta para a base da torre. Minha lanterna piscou. A bateria devia estar acabando. Desmoronei ao lado da porta da torre. E aqui estou eu, digitando tudo isso. Estou exausto da caminhada. Minhas mãos estão cobertas de arranhões. O sol dá sinais de que vai nascer. Ainda está escuro aqui. Mesmo que o relógio do meu celular diga que deveria ser 5 da manhã, a bateria do meu celular está acabando e não tenho como carregá-la. Minha esposa não ligou novamente. Ela pensa que eu estou em casa, que voltei, mas eu ainda estou aqui.